Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Eu sou o Danilo Bastos, analista de fundos imobiliários. Esse vídeo é para falar sobre a sexta emissão do ALZR11. O que você precisa saber sobre essa emissão? Informações interessantes para você formar a sua ideia e se vale a pena investir ou não, é o que eu pretendo passar para você nesse vídeo. Então vamos lá. O objetivo dos caras, o objetivo da gestão agora é captar aí 248,8 milhões, como eu comentei na sexta emissão de cotas. Esse fundo está sendo negociado hoje por aproximadamente 1,08 aí do valor patrimonial. O mercado não gosta muito quando vem uma emissão abaixo do valor patrimonial, porque acaba tendo ali, de certa forma, alguma diluição. Eu não gosto muito da ideia de bater o martelo. Toda emissão abaixo do valor patrimonial é ruim, toda emissão acima do valor patrimonial é boa. Não é assim que funciona. Eventualmente, pode até ser que uma emissão abaixo do valor patrimonial, quando muito bem explicada, quando vai comprar ativos ali que gerem um valor maior do que a diluição, pode fazer sentido. Então, essa decisão tem que ser tomada de maneira muito criteriosa quando é uma emissão abaixo do VP. Não é o caso dessa. Essa emissão não está vindo aí abaixo do valor patrimonial. Aliás, o Aliança, desde o IPO dele, que foi em janeiro de 2018, a LZR11, né, ele negocia aí a maior parte do tempo acima do valor patrimonial. Vou mostrar para vocês um gráfico interessante sobre isso. Esse gráfico aqui está lá no prospecto definitivo e eu coloquei numa thread que eu fiz lá no meu Twitter. Vou deixar o link do Twitter aqui embaixo também. Me sigam por lá, assim como no Instagram também, para vocês conhecerem um pouco mais do trabalho que eu faço em outras redes sociais. E ele mostra o histórico aí de PVP, né, da relação preço-valor patrimonial do ALZR11. E, historicamente, a gestão até cita aqui que em 86% dos pregões ele é negociado acima do valor patrimonial. Isso é pressão compradora, significa que eles têm feito um trabalho aí que tem agradado os cotistas e na maioria do tempo ele tem sido negociado aí por um preço um pouco maior do que a média de outros fundos que existem nessa janela de tempo. Lembrando que ele só existe aí desde 2018 e de 2018 para cá a gente passou por um período de mercado bem turbulento. Eu não gosto muito de utilizar PVP, aliás, eu não utilizo quase nada PVP para precificação de fundo de tijolo. Eu acho que existem outros métodos muito mais eficientes. Para fundo de papel sim, para FOF sim. Mas eu trouxe esse dado aqui porque eu achei interessante e eu sei que muitos investidores gostam de utilizar essa relação, apesar da gente não utilizar no nosso serviço de análise e recomendação de investimento. E eu recomendo que vocês reflitam sobre isso. Vou fazer um vídeo sobre isso em uma outra ocasião. E o que o time de gestão tem feito com o dinheiro dos cotistas nesse curto prazo de existência do fundo? Como eu falei, o fundo fez IPO lá em janeiro de 2018. Antes de eu prosseguir mostrando para vocês como é que tem sido o resultado desse fundo neste período, nesse curto período, é bom fazer um disclaimer aqui. O fundo imobiliário performa bem no médio e longo prazo, principalmente quando a gente fala de fundo de tijolo. Eu gosto de medir resultado em janelas aí de 7 a 10 anos para frente. Por quê? Porque nesse período de tempo a gente consegue passar por um ciclo imobiliário completo, que é muito importante para os fundos de tijolos, e por um ciclo de juros completo. Não quer dizer que a regra é que todos esses ciclos estarão entre 7 e 10 anos, mas nessa janela de tempo a gente passa pela maioria deles, então a gente consegue ter uma visão mais real do fundo. Nesse momento de hoje, por exemplo, eu gravando aqui dia 4 de maio de 2023, a gente está num momento de taxa de juros bem elevada, taxa de juros em 13,75, e eu já comentei isso aqui em outros vídeos, que existe uma correlação negativa entre juros e cotas de fundos imobiliários. Então o que a gente espera mesmo é que em um período como esse, com juros elevados, é que as cotas estejam sendo pressionadas e o resultado, quando a gente vai medir o retorno total do fundo, ele não seja tão bom nessa janela de tempo. A não ser que o fundo exista há muito tempo e quando a gente pega o retorno total em uma janela maior, a gente vai ter um resultado acumulado. O LZR a gente não tem tanto tempo de análise assim, mas curiosamente ele vem tendo um excelente desempenho e um excelente resultado, superando a média de mercado que é medida aí pelo IFIX, como eu vou mostrar para vocês nessa imagem. Como vocês podem ver aqui, pessoal, essa imagem compara o ALZR11 e o IFIX desde 4 de janeiro de 2018 até o dia 2 do 5. Na linha laranja, a gente tem o ALZR11, que é o fundo imobiliário que nós estamos falando sobre aqui, e na linha amarela a gente tem o IFIX, que representa aí a média do nosso mercado. E vocês observam que está havendo um grande descolamento entre o ALZR e o IFIX, ou seja, ele vem performando historicamente entre aspas, né, nesse curto período de tempo que ele existe, muito acima do IFIX, o que é excelente, ou seja, o fundo está claramente entregando aí um belo resultado
para os cotistas não quer dizer que resultado passado vai ser resultado futuro. A gente sabe que não é assim, mas é bom entender como é que essa galera vem tratando o dinheiro de quem colocou o dinheiro ali. O preço total por cota nesta sexta emissão vai vir por R$ 106,90. Esse número é muito em linha com o valor patrimonial e abaixo da cotação de ontem, né? Ontem, no dia 3/5, ele estava sendo negociado ali por volta de R$ 116, ou seja, quem compra na emissão consegue comprar por um valor menor do que você conseguiria comprando no mercado secundário, né? Do que comprando aí diretamente através do seu home broker, o que é um ponto positivo. Se você é cotista do fundo, você vai receber o seu direito de preferência no fator de proporção de 0,34. O que quer dizer esse fator de proporção? Você vai multiplicar 0,34 pela quantidade de cotas que você tem. Vamos supor que você tenha 100 cotas. Multiplicou ali por 0,34, 34 é o direito de preferência que você vai receber. Fiz essa conta fácil aqui, redonda, mas se der um número quebrado, você precisa arredondar para o inteiro inferior a essa quantidade de direito de preferência que você vai receber. Quem é que vai receber? Quem for cotista do fundo no fechamento de mercado do dia 5 de maio. Essa é a data que a gente chama de data base. Então, fechou o mercado no dia 5/5. Se você tem cotas do ALZR11, você vai receber direito de preferência nesse fator de proporção de 0,34. A gestão apresentou no prospecto definitivo alguns dos imóveis que eles pretendem comprar, imóveis que já estão em negociação. A gente chama isso de pipeline. Dá uma olhada neles aí na próxima imagem. De volta aqui ao meu Twitter, onde a imagem já estava lá facinha, então eu fui lá para a gente buscar essa imagem é do prospecto definitivo. Então ele enumera aqui imóvel 1, 2, 3, ele não dá exatamente qual imóvel que é, até por questões estratégicas. E ele fala que o primeiro deles aqui está em negociação avançada, os outros estão em negociação. Fala também os tipos do imóvel, né? Os dois primeiros são renda urbana, o terceiro e o quarto data center e o quinto logística, todos em São Paulo. Aí ele fala o faturamento líquido dos inquilinos, o prazo dos contratos, então o primeiro 12 anos, o segundo 10, o terceiro e quarto, o segundo 15, perdão, o terceiro e quarto 10 anos e o quinto 15 anos também, ou seja, são prazos longos, né, de contratos aí, provavelmente na modalidade atípico. E fala o cap rate, né, que está entre 9% e 10%. O que é o cap rate? Cap rate é o aluguel dividido pelo preço do imóvel. Esse resultado é o cap rate, muito semelhante ao dividend yield, né? Dividend yield são os dividendos pelo preço da cota. A gente usa o dividend yield para uma cota ou para uma ação, e o cap rate é quando a gente fala especificamente do imóvel. Então, aluguel dividido pelo preço do imóvel vai dar o resultado aí entre 9% e 10% nesses imóveis. O último deles aqui está entre 10 e 11. Se a gente pensar que isso é um juro real, isso equivale a um juro real, dá para fazer um paralelo com o juro real, é um cap rate muito positivo também. Por que juro real, Danilo? Porque o fundo vai receber em um contrato atípico isso aqui, mas é inflação. Um contrato atípico, necessariamente, o aluguel vai ser reajustado ali todo ano por algum índice de inflação. Então, você vai ter esse aumento aí ano a ano, ou seja, a reposição da inflação por aquele índice, e então a gente pode chamar isso de juro real e não juro nominal, ok? E aí fala que o investimento total que ele teria que fazer em cada um desses ativos, sendo que o primeiro deles está em negociação avançada. Se tudo der certo e a gestão conseguir comprar pelo menos os 3 primeiros imóveis, a gente vai ter uma extensão do prazo médio de vencimento dos contratos, que hoje está em 8,5 anos e vai para 9,1 anos, ou seja, joga um pouquinho para frente ali o prazo médio de vencimento dos contratos, o que também é positivo e acaba trazendo uma segurança maior aí para o investidor. A gestão também projeta um aumento no yield para os próximos anos, né, para os próximos 5 anos. Tem até uma imagem sobre isso que está lá no meu Twitter, eu vou mostrar aqui para vocês também. Essa é a projeção feita pela gestão, não por nós, que está lá no prospecto definitivo. Então, ela projeta aí um aumento da renda nos próximos 5 anos, o que é bem interessante. Está fazendo sentido isso que eu estou mostrando para vocês até aqui, pessoal? Se sim, dá uma força aí para esse canal que está começando. Se inscreve agora aí, vai, aperta aí o botãozinho se inscreve nesse canal. Ativa as notificações também para você receber os próximos vídeos. Se você é assinante, se você é meu assinante de fundos imobiliários, se você é assinante da Ticker Research, nosso viés é de compra ou não desse fundo já está lá no nosso canal do Telegram e você vai receber no próximo relatório semanal que vem na sexta-feira dessa semana. Já vai trazer informações ali sobre o ALZR também. Lembrando que é um fundo que não está na nossa carteira recomendada, mas nós cobrimos aí uns outros 60 fundos hoje aproximadamente que não estão na carteira para que você tenha outras opções de investimento.
E aí, quando tem uma emissão, a gente vai trazer o nosso viés, se faz sentido participar ou não. Mas, para você que não é nosso assinante e está aqui buscando conteúdo educacional, o que é que você precisa ter em mente, tá? Para poder entrar numa emissão. Três coisas. A primeira delas, você tem que ter feito uma análise qualitativa dos ativos e da gestão, que é um pouquinho do que a gente tentou fazer aqui rapidamente. Esse é um vídeo curto, obviamente. Você precisa ler bastante o relatório gerencial para entender um pouco mais, principalmente sobre a capacidade de distribuição de renda no futuro. Não adianta muito olhar assim, o fundo está pagando tanto. Está pagando é passado, né? Eu quero saber daqui para frente, se o fundo tem condição de entregar renda no futuro. Então, essa é a análise qualitativa. Passou pelo teu primeiro critério de análise qualitativa? Você vai olhar se o preço por cota na emissão ele é menor do que aquele valor que você conseguiria comprar se você for comprar lá na bolsa hoje. Então, você quer comprar o Alianza hoje, você vai comprar por volta de R$ 116. Se você entrar na emissão, eu citei o número aqui, esqueci, deixa eu ver se eu tenho minha anotação aqui ainda, você vai comprar por R$ 106,90, quase aí R$ 10 a menos. Então, se você passou pelo critério 1 e decidiu que faz sentido comprar, você vai comprar mais barato, obviamente, entrando nessa emissão ou exercendo seu direito de preferência se você for cotista. E por fim, vale fazer uma boa reflexão, porque de repente você identificou que tem um desconto, que o fundo tem qualidade que você quer entrar. Mas faz sentido você refletir também se não existem outras oportunidades aí de investimento no mercado, mesmo se você vai exercer o direito de preferência. Não fica muito na noia, tenho que exercer o direito de preferência, ponto final. Às vezes você vai entrar aqui para pegar um desconto aí de aproximadamente R$ 10, mas talvez tenha outros bons fundos na sua carteira ou que estão ao seu alcance com 15, R$ 20 de desconto, né? Não vamos falar em real, valor nominal, que não é isso que importa, R$ 10, R$ 11. Vamos falar em porcentagem de desconto. Então você tem aqui uma porcentagem de desconto e vamos supor que você tenha fundos com uma porcentagem maior, que sejam tão bons quanto, desde que você tenha concluído que sim, ou até melhores. Então não fica bitolado olhando uma coisa, só tem que exercer o direito de preferência porque eu sou cotista, porque está mais barato. Dá uma olhada em volta, né? O seu dinheiro é finito, né? Eu parto dessa premissa que o seu dinheiro é finito, então você tem que sempre estar olhando ao seu redor e fazendo aí as comparações corretas. Outra coisa que você tem em mente, quando eu comparei a imagem ali de retorno, né? Eu não citei aqui, está lá no meu Twitter, mas a fonte é uma ferramenta profissional que chama Com Dinheiro, né? Que comparou lá o IFIX com o rendimento do LZR11 desde janeiro de 2018. As demais imagens são do prospecto, né? O prospecto quem faz ali é administrador, o gestor, ou seja, são partes interessadas. Tenha em mente que sempre que um documento vem de uma parte interessada, pode ser inclusive um relatório gerencial, ele tem uma pitadinha do marketing ali. Porque ninguém que é o pai da criança, né, como gestor, como administrador, seja lá quem está fazendo qual documento, vai falar assim, olha, esse fundo não é bom nisso, ele tem um problema aqui, não vai falar. Então você sempre vai ver coisa positiva, talvez umas projeções até otimistas demais. Quando a gente vai para um prospecto de uma emissão, eles têm interesse que a gestão tem interesse em captar o máximo de recursos possível. Então, você não é criança, investir um game para adulto, como eu sempre falo. Então leve isso em consideração. Vou olhar relatório gerencial, mesma coisa. Está sendo escrito pelo pai da criança. Ninguém escreve, meu filho é feio. Ninguém escreve. Você só vai apontar as qualidades do filho, né? Então, tenham isso em mente. Quando você vai para um relatório de analista profissional, obviamente, ele vai ter um olhar mais crítico ali. Beleza? Pessoal, acho que no geral isso aqui, espero ter dado uma visão legal para vocês sobre essa sexta emissão do LZR11. E depois você me conta aqui nos comentários se você vai participar ou não, o que você achou desse formato de vídeo. O que mais você quer assistir nesse canal? Não deixa de se inscrever aqui também para dar aquela força e me seguir nas demais redes sociais, os links estão aqui embaixo também. Valeu, galera. Um abraço, até o próximo vídeo.